E eu era uma menina que eu só usava roupas pretas e era tipo meio-dia, sabe? Tava aquele sol super quente. E eu tava com uma roupa toda preta e eu lembro que eu era bem roqueirinha, sabe? E eu usava tipo 3 meias calças, uma por cima da outra, toda rasgada. Eu era hard rocker no tempo, mas eu parecia mais uma punk do que uma hard rocker. Eu era bem rebelde, sabe? Eu lembro que teve um dia que eu tinha entre os meus 15 e 16 anos. Era mais ou menos meio-dia, assim. Eu fui na porta de um mercado e eu sentei no chão e eu peguei um cigarro e comecei a fumar. E eu peguei uma lata de cerveja e comecei a beber. E aquele sol na minha cabeça, sabe? E eu toda de preto. E eu tava meio que suja naquele momento, sabe? E de repente passou na minha frente 2 moças de vestido florido, com sorvete na mão. E eu de repente olhei para aquelas moças e lá no fundo, bem lá no fundo do meu coração, eu desejei ser como elas. Era algo inconsciente. Eu tava ali no meu estilo, sabe? Eu tava ali na minha vida, na minha ideologia. Mas quando eu vi aquelas 2 moças com vestidinho florido e sorvete na mão, por um momento eu olhei pra elas e eu vi felicidade, eu vi uma liberdade, eu vi limpeza, algo que eu não vivia. E eu ignorei aquele fato e continuei a minha vida. Porém, Deus não se esquece de nada. E isso é muito incrível, isso é muito surreal. Sabe, cara, sentimentos que pra você foram totalmente, tipo, já passou, é bobeira. Deus se importa, Deus ele vê. Aquilo foi um sentimento de segundos e Deus não se esqueceu. Depois que eu me converti, quando Deus me mostrou que ele existia, eu lembro que eu tinha me tornado alcoólatra e assim que Deus me libertou do álcool e me libertou do cigarro e das drogas, todo o dinheiro que eu gastava com cigarro ou com bebida, eu comecei a comprar muito sorvete e eu chupava muito sorvete. E eu lembro que eu escutei o Espírito Santo me falar: pode comer, filhinha, pode se lambuzar, minha criança. Do mesmo jeito que eu bebia, no lugar da bebida eu comecei a tomar muito sorvete. E de repente, eu tava andando pela rua depois que eu me converti. Eu passei em frente a uma loja que tava cheia de vestido florido. E isso, gente, aconteceu 6 anos depois de eu viver isso que eu falei pra vocês quando eu tinha 15 anos. E de repente o Espírito Santo me disse: entra na loja. Eu falei: mas Deus, eu não tenho dinheiro. O Espírito Santo me disse: entra na loja e experimenta um vestido. E eu entrei na loja, eu fui e falei assim pra moça: posso experimentar? E ela falou: claro, fica à vontade. E nisso eu vi alguns vestidos e eu experimentei, eu entrei na cabine e eu coloquei os vestidos. E eu me olhei no espelho. Eu me achei tão linda, de um jeito que eu nunca tinha me sentido antes. Eu escutei o Espírito Santo me dizer: você é minha princesa. Sabe, naquele momento eu nem me lembrei de quando eu tinha 15 anos, mas Deus já estava no processo de cura, da maneira dele, do agir dele. Então o que eu quero dizer pra vocês: Deus não se esquece de nada do que você passou. Deus se importa. E hoje tudo faz sentido. Quando eu tinha 15 anos eu desejei ser desse jeito e Deus me mostrou: você pode. Você quer colocar um vestido florido? Quer tomar um sorvetinho? Então vamos lá. Porque com Deus você pode todas as coisas. Gente, depois que eu me converti, eu tirei uma foto. Eu lembro que um fotógrafo tirou uma foto de mim. Essa foto aqui, gente, não sei se vai dar pra ver. Foi bem no começo da minha conversão. E quando eu tirei essa foto, acho que foi uma das primeiras fotos que eu tirei, assim, profissionais depois da minha conversão, eu comparei que é igualzinha a essa foto de quando eu era neném. Olha isso, gente. O mesmo olhar, a mesma pose, o mesmo tom de roupa, sabe? Olha isso. E quando eu vi, eu achei tão engraçado, achei tão irônico, e eu pensei: gente, parece que Deus, ele realmente reviveu aquela criança, sabe? Parece que Deus está me mostrando: você nasceu de novo. E eu te provo isso na foto. Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que isso ia muito além do que eu poderia imaginar. E eu comecei a observar que durante a minha vida inteira, eu sempre tive fotos nessa posição, olhando desse jeito. E eu percebi que todas as vezes que eu tirava foto desse jeito, marcava algo na minha vida, porque estava chegando algo novo na minha vida, era um novo tempo na minha vida. Pra mim era algo muito particular, sabe, uma mania boba. Se eu contasse isso pra alguém, as pessoas iam falar: Dani, você viaja? Mas nós humanos temos as nossas manias, cada um tem a sua mania, e muitas vezes as nossas manias são muito bobas. E se eu te disser que Deus, ele se preocupa com as nossas manias, ele se importa com as nossas manias, e muitas vezes ele se diverte com as nossas manias. E aquilo era só entre eu e Deus, sabe? E todas as vezes que eu tirava uma foto de maneira espontânea, olhando pro lado, eu sabia que algo ia mudar na minha vida. Porque era espontâneo, sabe? Nunca era forçado, sempre era espontâneo. Eu falei: algo vai acontecer. Tirei foto desse jeito porque algo vai acontecer, algo vai mudar.
Mas era algo entre eu e Deus. Agora no mês de maio foi o mês do meu aniversário. Como foi um mês muito difícil pra mim, foi um mês muito sofrido, eu não consegui curtir meu aniversário, sabe? Eu tava muito triste. E a única coisa que eu consegui curtir foi o meu cabelo, que eu ganhei o aplique. E eu consegui curtir o meu aplique. Era a única coisa que eu comemorei. Mas eu ainda tava muito triste, porque eu tava passando por muita luta, sabe? Só que Deus me surpreendeu. E de repente veio uma menina na minha casa, uma amiga minha. E ela olhou pra minha cara e ela me disse assim: Dani, você tá muito bonita com esse cabelo. Eu falei, obrigada. E ela foi e falou assim pra mim: agora só falta você tirar uma foto assim, né? E ela apontou assim pra foto. Mano, quando eu olhei pro lado, eu vi que ela tinha apontado pra foto que eu tava de lado. E quando ela fez assim, ó, eu vi que era Deus usando ela. Eu chorei. Mas eu chorei. E ela ficou sem entender, porque ela não percebeu que Deus usou ela. E ela ficou olhando pra minha cara. E quando eu olhei pra cara dela, eu vi Deus no rosto dela me olhando, tipo... Sabe, Deus não me disse nada, mas Ele me olhava e me fazia entender o que Ele estava me dizendo. Que Ele se importa tanto comigo, que Ele me conhece tanto. A ponto de se lembrar daquilo que eu já tinha esquecido. Eu nem me lembrava mais disso. E Deus fez questão de me lembrar. E depois que vivi essa experiência com Deus, tem uma música que eu escuto. E essa música fala tanto comigo. E hoje eu entendi o total sentido que essa música faz. É uma música do Central Music, que se chama Para Ti Eu Vou. Na verdade é da Stephanie Gretzinger, que se chama Letting Go. E nessa música ela fala assim: me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E nós somos humanos, somos limitados, somos falhos, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece de nada do que Ele te prometeu. Deus não se esquece de cada sonho, Ele não se esquece de cada desejo, Ele não se esquece de cada lágrima, Deus não se esquece de cada mania, Ele não se esquece. Ele é teu Criador e eu vivo algo real com Deus. Deus, Ele vai além de tudo que um dia me falaram. Antes de ter meu encontro verdadeiro com Deus, eu não imaginava que Ele era tão bom, eu não imaginava que Ele era tão perfeito, eu não imaginava que Ele era tão incrível, eu não imaginava. Hoje eu não vivo sem Deus. E uma das minhas orações que eu mais faço, eu falo: Deus, me usa para que as pessoas te conheçam de verdade, te conheçam face a face, que elas conheçam a sua pessoa, quem o Senhor é. Porque a partir do momento que elas te conhecerem, é impossível não te amar. As pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não gostam de Deus é porque não o conhecem. E a minha oração sempre foi: Deus, perdoa. Perdoa porque eles não te conhecem. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E hoje essa frase faz total sentido na minha vida. E eu digo: Deus, perdoa porque eles não te conhecem. Se te conhecessem, te amariam. Te amariam. Amariam.